Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Planeta dos Macacos, filme de 2001 dirigido por Tim Burton. Mais um vídeo da série de críticas que eu vou fazer aqui no canal sobre essa franquia antes do lançamento do novo filme. Recentemente publiquei inclusive a análise do clássico Planeta dos Macacos e eu até disse no vídeo, que a história de produção é extremamente problemática, conturbada, só que a história de produção do filme de 2001 não deixa nada a perder. A primeira coisa que a gente tem que tomar em conta é que depois do sucesso de Planeta dos Macacos nós tivemos sequências e um desgaste também. Os filmes foram perdendo investimento. Nos anos 80, a Fox tem a ideia de resgatar Planeta dos Macacos com um filme de grande orçamento. Seria, por um período dos anos 80, cogitado o maior orçamento para uma ficção científica de todos os tempos. E aí, só para comparação, entre 1985 e o filme de 2001 do Tim Burton, foram vários profissionais, entre produtores, diretores, atores envolvidos no projeto, e só 2 profissionais da área técnica acabaram se mantendo: o Danny Elfman na trilha sonora e o Rick Baker na maquiagem, um profissional que tinha colaborado também com o Tim Burton em outros projetos. Nos anos 80, o filme seria Retorno ao Planeta dos Macacos, que se transformou nos anos 90 para Retorno dos Macacos, e aí com uma outra vertente a partir da entrada do Oliver Stone como produtor. Se você até pegar entrevistas do Oliver Stone hoje em dia falando sobre esse período que ele era produtor de Planeta dos Macacos, vai dar risada porque o Stone conta histórias que são inacreditáveis, de pensar em Planeta dos Macacos como comédia, pensar em Planeta dos Macacos como uma ficção científica que faria uma crítica do mundo contemporâneo, mas aí voltado só para o humor, o que para o Stone descaracterizaria muito também da obra original, o que eu concordo plenamente. Então o Stone fala que quando existe uma cena que envolve beisebol e eles tentam pegar a popularidade do beisebol nos Estados Unidos para utilizar uma mensagem universal de amor ao esporte, ali para o Stone ele já começava a ver que as coisas não estavam indo para um bom caminho. Com isso ele deixou o projeto. Só que mesmo sem o Oliver Stone, esse projeto continua entre 93 e 95, especialmente com vários outros diretores. O Roland Emmerich, por exemplo, é um diretor que quase entra em pré-produção em um acordo com a Fox. Outros nomes que rejeitaram Planeta dos Macacos na década de 90 em uma grande parceria da Fox com outros estúdios. Bom, James Cameron rejeitou o projeto, Michael Bay rejeitou o projeto, Peter Jackson também disse não à Fox. Uma outra ideia da Fox nesse período era de que Planeta dos Macacos, com grande investimento, só daria certo se existisse uma grande estrela do cinema envolvida. Então eles tinham 2 nomes, o Tom Cruise, que foi muito cogitado especialmente no final dos anos 80, e o Schwarzenegger, que seria a estrela dessa versão dos anos 90, inclusive como nome consenso entre os executivos da Fox. Só que aí, todas essas vertentes de projeto sempre davam errado pelo seguinte motivo: os diretores envolvidos eles notavam que eles teriam que aceitar trabalhar para um filme em que o estúdio queria editar praticamente tudo. Era um investimento arriscado, a Fox tinha grana, mas ela queria um filme que ela tivesse total controle, e seria difícil achar um diretor para fazer isso. E aí só entre 98 e 99 que as coisas mudam, quando a leitura da Fox muda um pouco, ela dá mais liberdade criativa para a roteirista e consegue com isso uma parceria com o Tim Burton, um nome que estava em alta no mercado, um nome também extremamente popular, já com a sua identidade no cinema consolidada na época. Uma coisa que o Burton trouxe para o seu discurso já na pré-produção era de que a sua versão de Planeta dos Macacos não era remake, não era sequência, não era história de origem. Era uma reimaginação que levava em conta especialmente a obra base. Por que especialmente? Bom, porque o filme tinha se tornado um clássico da ficção científica, seria difícil não estabelecer parâmetros de comparação. E quando você leva como base a questão da identidade do Burton consolidada no cinema para o que foi apresentado nesse filme de 2001, eu realmente considero o resultado decepcionante. O Burton, nesse período, era um dos poucos diretores que conseguiria viabilizar uma grande estrutura de grande investimento, e para a época era um investimento na casa dos 100 milhões de dólares, um projeto ambicioso. Só que eu entendo quando muitos falam que esse é o Tim Burton menos Tim Burton de todos os tempos, porque ele acabou se fechando muito para uma dinâmica de estúdio,
também por conta das necessidades de um blockbuster. E aí, se por um lado você tinha o Burton falando que não era um remake, era uma reimaginação, por outro lado você tem cenas muito parecidas com a do clássico, por outro lado você tem frases iguais às frases do clássico e uma tentativa de abordagem para um arco final surpreendente. O final do filme original de 68 é marcante, inesquecível, já o do Burton é bem problemático para começar a conversa. Leo Davidson, interpretado por Mark Wahlberg, se vê preso em um planeta habitado por macacos inteligentes, onde os humanos são escravizados. Buscando retornar ao seu planeta, Leo se une a um ativista e a um grupo de rebeldes para entender os perigos do local e colocar em prática um plano de fuga. Nos anos 80, a ideia da Fox era de utilizar todo o avanço tecnológico para criar um grande cenário de Planeta dos Macacos com a computação gráfica, então seria cenários em CGI, macacos também em CGI, uma coisa que o Burton desde o primeiro dia disse que não gostaria de fazer. Então o Burton coloca como condição contratar um grande maquiador, e aí que eles acabam fechando com Rick Baker, que era um profissional extremamente competente e já muito cultuado no período. Existem algumas passagens de Planeta dos Macacos de 2001 interessantes, tem um monólogo do Charlton Heston que chama atenção, por exemplo, só que eu penso que uma dinâmica bem problemática do filme de 2001 é quando ele muda completamente a perspectiva do protagonista, e aqui eu tenho que entrar no grande problema, que é o Mark Wahlberg. Eu não acho o Mark Wahlberg um mau ator, ele tem bons trabalhos na sua carreira, só que se você analisa a filmografia do Mark Wahlberg de 98 a 2005 mais ou menos, é sempre o mesmo tipo de papel. E aí para Planeta dos Macacos, você tem o Mark Wahlberg sem emoção alguma, que fica tentando ver o que ele precisa fazer, o que o seu personagem pode fazer para entrar nesse universo e para lidar com soluções que são soluções bem frustrantes para um mundo diferente. Então é uma tentativa do diretor de pegar na mão do espectador e conduzir com uma figura como protagonista que, na minha opinião, não estava à altura. O ruim de Planeta dos Macacos de 2001, então, é que justamente esse era o tipo de longa que precisava desesperadamente do protagonista condutor, com uma abordagem até mais próxima do original, de desafiar também. Fica difícil, então, partilhar dos sentimentos que Burton coloca como prioridade, especialmente quanto à compreensão, ativismo, resistência e opressão. O Danny Elfman, na trilha sonora, tenta criar essa abordagem de um épico, especialmente para cenas de batalha, e aí nas cenas externas você vê que existe a condução de grandes tomadas de ação. É um filme que ele tem uma escala maior também, o conflito ele acaba sendo super importante. O filme tem um ótimo trabalho de direção de arte, figurinos, a maquiagem é um grande destaque também, a falta do uso do CGI, na minha opinião, acaba se tornando um trunfo, porque poderia, até para aquela época, abrir a questão do Vale da Estranheza. Só que depois de tanto tempo, assistindo novamente esse filme de 2001, eu aprecio mais o trabalho da parte técnica e menos a questão do protagonista e como tudo em torno do Mark Wahlberg é construído, desenvolvido, sem emoção alguma, sem conexão alguma. Então é aquele caso do Tim Burton que, na minha opinião, aqui está irreconhecível, totalmente voltado para a dinâmica blockbuster. E claro que quando existe um filme com um final tão impactante como o Planeta dos Macacos original, as pessoas elas vão obrigatoriamente trazer um parâmetro de comparação, ainda que tentem não fazer isso. E o Burton sabia do peso do final. As pessoas iriam olhar para o final de Planeta dos Macacos de 2001 e comparar com o Planeta dos Macacos original. Nem trago aqui para discussão as sequências que aí tentam surfar no sucesso do primeiro filme. E aí se você pega qualquer base do Burton falando sobre esse filme, pode ser material de arquivo, edição especial do filme de 2001, artigos de acadêmicos, você vai notar uma grande questão. Você vai notar que o Burton, ele parecia não ser fã do próprio final. O Burton fala em uma entrevista que era um final cliffhanger para ditar uma sequência, para jogar para o futuro, porque o projeto original da Fox era de uma trilogia. Para viabilizar esse grande investimento, a Fox criou toda uma estrutura de marketing, tenta vender brinquedos, então formou no período uma grande parceria com a Hasbro para action figures de Planeta dos Macacos, e isso estava muito levando em conta de que 2 outros filmes precisariam ser feitos. O Burton atualmente diz que ele jamais dirigiria um outro Planeta dos Macacos e que na época ele também não pensava numa sequência. Ainda assim,
aceitou deixar esse cliffhanger. Só que como os planos acabaram dando errado para a Fox e a Fox desiste rapidamente de uma sequência, hoje eu vejo que muitos fãs do Burton, eles tentam trazer o final do filme de 2001 para uma análise, buscando gerar uma compreensão de algo que eu acredito que nem o Burton confiava tanto assim. Penso que o final de Planeta dos Macacos de 2001, e foram vários finais gravados, se fosse com o dedo do Burton seria diferente. Como é um blockbuster que precisava ganhar grana, que precisava render sequência, que era um risco envolvido porque as pessoas não sabiam se Planeta dos Macacos seria um sucesso ou não, aí entra o fator risco, entra a interferência do estúdio também. Então eu não concordo com uma releitura que coloca esse final do filme de 2001 como visionário, nem perto disso. Tem coisas ainda assim que eu acho que são interessantes. A construção dos vilões, a atmosfera sombria nesse sentido, por mais que se afaste daquela abordagem mais tradicional à la Tim Burton. O trabalho do Tim Roth, por exemplo, é muito bom. Uma outra questão, hierarquia nesse Planeta dos Macacos. Na introdução, bem desenvolvida, depois já não interessa mais nada porque o filme se abraça nesse plano do personagem do Mark Wahlberg. O formato da vinculação de Planeta dos Macacos, da cena de introdução, do macaco no teste com o arco final, ele acaba me decepcionando muito, ainda que eu reconheça o bom trabalho técnico desenvolvido. Para a versão de 2001 de Planeta dos Macacos, eu dou uma nota 5. A Fox bem que poderia ter insistido numa sequência, e ela fez isso com outras franquias também. A curto prazo, no entanto, eles reestruturam a ideia, eles acabam colocando o projeto de lado, cancelando a sequência, o que seria muito importante para a retomada de Planeta dos Macacos do cinema nos próximos filmes que iremos discutir a seguir aqui no canal. Tá bom, pessoal? Fico curioso também para ler os comentários de vocês, porque no vídeo anterior eu vi alguns comentários bem interessantes sobre esse filme do Burton, certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!